Muito bom dia, queridos alunos do segundo ano, como estão todos? Espero e desejo que estejam todos bem. Com vocês, Tenente Pilar, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Estamos na aula de número 19 e hoje teremos como objeto do conhecimento a resenha crítica. É um gênero que já estudamos na disciplina de redação, então reforçaremos as principais características, organização desse gênero. Vamos iniciar a partir da leitura desta resenha crítica. Quero que me ajudem identificando as principais características e informações indispensáveis neste tipo de texto, organização e assim por diante. Podem me enviar pelo chat. Quem estiver assistindo a esta videoaula em outro momento que não o da grade, pode também utilizar a ferramenta Fórum. Quero a participação de todos. Em livro autobiográfico, Philip Roth conta tudo, ou não. O escritor americano Philip Roth, assim como todos os seres humanos, é uma pessoa imperfeita, com dúvidas e frustrações. É dono de uma personalidade complexa, talvez complexada, e hesitante. Mas, diferente de quase todos os demais humanos, Roth é um escritor brilhante e um arguto investigador e cronista da alma e imperfeições humanas. E é essa perspicácia de ver, registrar, interpretar e remoer as alegrias e agruras cotidianas que vem à tona em seu mais recente livro lançado no Brasil, Os Fatos, tradução de Jório Dauster, Companhia das Letras, 208 páginas, R$ 44,90. O livro, de acordo com o próprio subtítulo, é a autobiografia de um romancista, um relato breve, abrangendo a infância, a juventude, os anos na faculdade, os primeiros e conturbados relacionamentos amorosos e o início da vida adulta do escritor. Lançado originalmente em 1988, Roth tinha apenas 55 anos quando decidiu olhar para trás e tentar desvendar como ele havia se transformado no escritor e no homem que ali chegara, com muito sucesso profissional e uma coleção de decepções e ressentimentos. Quero que me ajudem então. O que conseguiram identificar no primeiro parágrafo? Quais as informações essenciais? Elas estão presentes? E no segundo parágrafo? Nós temos uma avaliação crítica quanto a essa obra? Um ponto de vista positivo ou negativo? Vamos lá, participação. Uns 10 segundinhos para que vocês possam se organizar, escrever a resposta, enviar. E aí? Então, no parágrafo inicial, nós temos uma ambientação, informações quanto ao autor, sua personalidade. É uma pessoa imperfeita, com dúvidas e frustrações, uma personalidade complexa. Roth é um escritor brilhante, um arguto investigador e cronista da alma e imperfeições humanas. Percebam que essas palavras estão destacadas. Por que será? E quanto ao segundo parágrafo? Temos aí mais informações quanto à obra, né? A autobiografia de um romancista, um relato breve sobre a infância, a juventude, os anos de faculdade. Então, o primeiro parágrafo mais voltado ao autor e o segundo à obra. E vamos a uma questãozinha básica. Nesse fragmento de uma resenha do livro Os Fatos, que traz como subtítulo a autobiografia de um romancista, então percebam que é apenas um fragmento. Vocês perceberam que temos ali o parágrafo inicial e o resumo. Teríamos ainda uma avaliação crítica e a conclusão. Foram destacadas algumas palavras e expressões, inclusive fiz a leitura novamente, desses trechinhos, chamando a atenção de vocês por estarem destacadas.
se referem ao próprio autor do livro, Philip Roth. Na construção da resenha, esses termos funcionam como recursos argumentativos para levar o leitor a... Vamos às opções. Letra A, desenvolver o desejo de ser um romancista. B, conhecer melhor o autor da obra resenhada. C, interessar-se pela leitura da obra que foi resenhada. D, encontrar motivação para escrever uma autobiografia. E E, estimular a própria imaginação sobre os fatos narrados na obra. E aí, o que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? Podem responder através do chat. Inclusive o porquê de tudo isso, né? Desenvolver o desejo de ser um romancista? E aí? Aquelas palavras destacadas funcionam como recursos argumentativos para levar o leitor a desenvolver o desejo de ser um romancista? Conhecer melhor o autor da obra? Interessar-se pela leitura? Encontrar motivação para escrever uma autobiografia? E aí, despertou em vocês esse desejo? Quero muito escrever uma autobiografia. Ou eu desejo ser um romancista a partir da leitura deste texto? Estimular a própria imaginação sobre os fatos narrados? Vamos à resposta. Resposta letra C, interessar-se pela leitura da obra que foi resenhada. Então, a partir de todas as características que são apresentadas, eu desejo despertar o desejo para a leitura da obra. Então, vamos a um breve comentário. Como gênero textual, uma resenha tem como objetivo falar de um determinado objeto cultural. Vocês já sabem disso. Um livro, um filme, peça de teatro. Pode ser apenas um resumo desse objeto ou, então, além de apresentar um resumo, também trazer uma avaliação, uma opinião sobre o objeto, buscando despertar o interesse do leitor. Fizemos, inclusive, exercício. Pouquíssimos alunos enviaram, mas foram textos muito produtivos. Na resenha e análise, os termos destacados têm poder argumentativo no texto, pois ressaltam a faceta complexa do autor, da autobiografia e de sua produção, marcada por acertos e fracassos. É essa faceta do autor que pode levar o leitor a interessar-se pela leitura da obra resenhada, como aponta corretamente a alternativa C. Então, através de todos os atributos, todas as características positivas, busco despertar no leitor o desejo pela obra citada. Então, vamos às características gerais da resenha crítica. A resenha crítica é um gênero discursivo que apresenta e avalia criticamente uma determinada produção da esfera cultural, como um livro, uma peça de teatro, uma exposição de arte, um show musical e assim por diante. Lembrando que estamos fazendo uma revisão. Tudo isso vocês já viram, tanto em língua portuguesa quanto na disciplina de redação. A produção de uma resenha é feita por alguém com grande conhecimento do campo artístico em questão. Na verdade, essa é uma situação que acontecia. Vamos ver logo adiante. Dos métodos e técnicas empregados nesse campo e que saiba sustentar suas opiniões com argumentos objetivos. Na modalidade impressa, as resenhas críticas geralmente são publicadas em seções ou cadernos de cultura e entretenimento de jornais e revistas. Nessa modalidade também circulam em publicações especializadas e em site. Na modalidade oral, circulam em programas culturais de rádio e de televisão, há na internet canais de vídeo e podcast que também as veiculam. Então percebam que temos na modalidade impressa e na modalidade oral. O interlocutor de uma resenha crítica não busca apenas informações sobre uma produção cultural. Pessoal aí do chat, quando vocês estão pesquisando sobre um livro ou sobre um filme, sobre uma obra, vocês costumam buscar resenhas críticas? Respondam aí para mim.
Novamente, gostaria que mais alunos participassem do chat para que pudéssemos ter essa interação. Vocês buscam informações? Claro que, eu quero assistir a um determinado filme. Você não vai em busca do final para saber se todo mundo morre, se é todo mundo feliz para sempre, não. Mas você busca informações ou até mesmo avaliações quanto àquela produção, para ver se vai valer a pena, né? De repente um filme de 2 horas que ao final você fica frustrado. Quem nunca passou por uma situação como essa? Então, o interlocutor de uma resenha crítica não busca apenas informações sobre uma produção cultural, o que encontraria, por exemplo, se consultasse uma sinopse. Também espera que a resenha apresente uma avaliação crítica dessa produção, com o apontamento de seus pontos fortes e fracos. Essa avaliação é muito importante justamente por isso. Ao final, você vai, claro, é muito pessoal. De repente, vocês podem ler um livro e o colega também, e você tem uma avaliação positiva e o colega uma avaliação negativa. Isso é possível? Sim, claro que sim. Mas a gente busca muito geral para saber se realmente vai valer a pena, se não vai ser tempo perdido e assim por diante. Resenhas críticas na era da interatividade, estão muito nos dias atuais, né? A avaliação de produções culturais era feita, acabamos de falar, a princípio, por profissionais com grande conhecimento sobre a área da cultura, como críticos de arte e jornalistas especializados. Após o surgimento e a expansão da internet, todo internauta tem à sua disposição sites, blogs, canais de vídeo e outros recursos digitais para avaliar livros, filmes, peças e CDs, muitas visões, então, não apenas de especialistas. Podemos escrever uma resenha e postar, muito simples. Comparando-se a avaliação do grande público com o da crítica especializada, observa-se que nem sempre coincidem. Podem até mesmo apresentar grande divergência. Como falei, é muito pessoal essa questão, né? A estrutura da resenha. Em função do veículo em que vai circular, resenhas críticas podem variar quanto à sua extensão. No entanto, as resenhas apresentam, no geral, uma estrutura comum, composta de título, pode buscar chamar a atenção do interlocutor para algum aspecto da produção analisada, ou apenas identificar o objeto da análise, né? Linha finda, que é imediatamente após o título, uma ou mais linhas trazem informações adicionais, como dados sobre o título e um resumo da avaliação. O desenvolvimento, que é a apresentação e análise crítica da obra resenhada. Dados básicos da produção. No início ou no final da resenha, em um bloco de texto separado, são apresentadas informações sobre duração, classificação de faixa etária. Veremos um exemplo logo a seguir. Data de estreia e etc. Informações complementares, como preço, horários e faixa etária recomendada, também podem constar, se a resenha fizer parte de um guia de programação. Quanto à avaliação, com uma representação visual que seja facilmente interpretada pelo interlocutor, é apresentada a nota atribuída à produção. E quanto à linguagem da resenha crítica? Resenha crítica de contos, romances, peças teatrais, filmes e outras produções narrativas apresentam sequências narrativas, dando ao leitor uma sinopse do enredo da obra. Essas sequências se caracterizam pelo emprego de recursos como verbos de ação, referências espaciais e temporais, expressões que indicam a passagem do tempo. Quanto às resenhas de outras produções culturais, predominam nelas sequências descritivas ou expositivas. As resenhas críticas, independentemente da produção cultural que analisam, sempre apresentam sequências argumentativas, essenciais para avaliar criticamente a produção em foco. Diversos recursos podem ser empregados em sequências argumentativas, como, por exemplo, adjetivos que qualificam os objetos comentados,
conectivos que estabeleçam relação lógica entre as ideias do resenhista. Vou deixar essa resenha para que analisem com calma. Vou finalizar esta parte do conteúdo e ainda quero passar um vídeo para complementar. Mas percebam informações importantes. Nós temos aí uma avaliação, inclusive positiva, não é 8,5. Temos os dados da obra, título, número de páginas, valor, ano, tradução. Analisem e na próxima aula quero que me informem. Vamos analisar com calma na próxima aula, fazer a leitura. Quero que me indiquem se a introdução consta todas as informações, o desenvolvimento, se temos uma avaliação em palavras, né, positiva, se a obra está avaliada como 8,5, temos que é positiva, né? Mas se apresenta algum ponto negativo e assim por diante. Todo este material estará disponível no AVA para que possam fazer como tarefinha de casa. Para finalizarmos, argumentos ou falácias? O que são falácias? São argumentos falsos, desprovidos de base lógica. Não focalizam diretamente a questão debatida, e sim aspectos não relacionados à tese em si, e mesmo assim, têm efeito persuasivo sobre o interlocutor. Por não trazerem uma contribuição efetiva no debate de ideias, as falácias devem ser reconhecidas e evitadas. Os principais tipos são: falso dilema. Caracteriza-se pela apresentação de duas opções como as únicas possíveis, ignorando ou omitindo outras opções pertinentes. Apelo às emoções. Esse tipo de falácia procura persuadir outra pessoa de forma passional e emotiva, em vez de empregar argumentos lógicos. Ataque pessoal consiste em um ataque que se desvia dos argumentos do oponente e se concentra em alguma característica pessoal dele, com o intuito de desqualificá-lo e, por consequência, também desqualificar seus argumentos. Apelo à multidão. Esse argumento falacioso procura sustentar a legitimidade de um pensamento, por ele ser antigo ou empregado por todo um grupo. O fato de ser uma tradição superaria, por essa falácia, a necessidade de ser lógico ou correto. E última, falácia do espantalho. O objetivo dessa tática é distorcer o ponto de vista de um oponente, ridicularizá-lo, enfraquecê-lo de tal modo que ele se tornaria um alvo tão inerte e vulnerável quanto um espantalho. Olha o perigo dessas falácias, que não devem ser utilizadas por vocês de maneira alguma. E aí, pessoa, beleza? Professor Guga Valente na área mais uma vez aqui no Brasil Escola para uma aula sobre resenha crítica. Hoje você vai aprender o que é resenha crítica. Muito bem, antes da gente começar a nossa aula de resenha crítica, gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu e também ativar as notificações para que você possa estar sempre informado sobre quando a gente tiver vídeos novos. Tá? A gente sempre coloca um monte de link aqui embaixo também para te ajudar a formar melhor a sua produção textual, formar melhor a sua cabeça enquanto escritor. Guga, o que é resenha crítica? Já ouvi falar disso, o professor pediu para fazer, mas até hoje eu não aprendi. Tem que fazer uma resenha lá para a escola, eu não sei como é que faz. O que é uma resenha crítica? Resenha crítica nada mais é do que um texto expositivo, argumentativo, que procura fazer uma breve análise sobre uma obra, sobre um filme, sobre uma peça de teatro, sobre um produto novo do mercado, enfim. É um texto que procura fazer essa avaliação, essa análise desse objeto, né, temático, para que isso possa servir de referência para o leitor, beleza? Bom, a resenha crítica, né, recebe esse nome, mas na verdade a crítica não precisa ser necessariamente negativa. São 3 os tipos de crítica que são abordados aí pela resenha. A primeira é a crítica elogiosa, por sinal a mais comum. Então, quando a gente pega a resenha para ler em jornais e revistas, que é onde normalmente ela é publicada, ou mesmo na internet,
a grande maioria das resenhas é elogiosa, ou seja, o autor fala bem do objeto que ele está analisando. Primeiro momento ele ali dá um panorama geral para que o leitor possa se identificar com os elementos, né, saber do que se trata, e depois ele faz essa avaliação que em geral é positiva. Depois nós temos a resenha crítica, que é negativa. Essa está na segunda posição. Que aí, obviamente, o autor vai analisar a obra, mas já com um olhar um pouco mais enviesado do ponto de vista negativo. Ou seja, os defeitos desse objeto, dessa obra, vão ser ressaltados para que o leitor possa entender ali o posicionamento daquele autor, né, e mostrando que aquele objeto não é legal, que aquilo não é bom, aquilo não serve para nada, não presta, coisas desse tipo. E por fim, nós temos uma crítica que é construtiva. Essa é um pouco mais rara, mas a gente vai encontrar também algumas resenhas que têm essa perspectiva de crítica construtiva. O que é uma crítica construtiva? É aquela que procura apontar os defeitos de uma obra, apontar os defeitos do objeto, porém também aponta caminhos, né, para que possa ser melhor. Então ela não fala só mal. Ela fala mal, mas ela mostra também o que pode ser feito para melhorar. É muito o que acontece, por exemplo, numa redação, né? O professor, quando você entrega a sua redação, o professor corrige lá a sua redação e ele te manda muitas vezes um recado que é uma crítica desse tipo. Olha, seu texto está ruim aqui, 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 porém pode melhorar se você fizer isso, isso e isso. Então, basicamente, a crítica construtiva funciona batendo e assoprando depois. Primeiro eu falo dos pontos negativos, depois falo do que pode ser feito para melhorar. É importante a gente desfazer aqui um engano, tá? Durante muito tempo difundiu-se a ideia de que resenha é o resumo do resumo. Beleza? Vamos desfazer essa ideia de uma vez por todas, especialmente no que tange a resenha crítica, já que a resenha crítica não tem nada a ver com o resumo do resumo. Se tem uma parte da resenha que pode ser o resumo, é essa primeira parte. Porém, na segunda parte do texto, que é uma parte mais crítica, que é a parte da avaliação, isso não tem absolutamente nada a ver com resumo. Tá? Existem outros tipos de resenha, existe uma resenha que é resumitiva, beleza? Uma resenha que busca fazer um resuminho, tá? Não tem avaliação crítica, mas não tem nada a ver com essa que a gente está falando e nem precisa ser um resumo de um resumo. Como eu já adiantei, o texto divide-se em duas partes. Isso não significa dizer que você vai fazer somente 2 parágrafos, tudo bem? Isso vai depender naturalmente aí da demanda. Se o seu professor pediu para você fazer uma resenha de 30 linhas, naturalmente seu texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, como qualquer outro texto, tá? E você pode destinar aí, por exemplo, 2 parágrafos para fazer a síntese do objeto ou da obra, tá? E outros 2 parágrafos para fazer a análise propriamente dita. Então o texto vai se dividir em 2 partes. A primeira parte do texto é expositiva, inclusive a gente tem aula sobre o que são essas tipologias textuais, né? Depois você clica aqui ó, no cantinho para tipologia textual. Tem aula de tipologia textual, exposição. Dá uma olhadinha lá para você entender direitinho o que é isso. Mas, explicando aqui brevemente, exposição é aquele momento em que você fala, né? Por exemplo, vamos imaginar que a gente está fazendo a resenha de um filme. Então a gente começa fazendo uma síntese da obra, tá? A gente faz uma sinopse. A gente mostra como é que são os aspectos da obra, aspectos gerais, um pouco da história, quem é o diretor, atores principais, etc. Então esse primeiro momento é só para o leitor ficar o quê? Familiarizado com a obra, familiarizado com o tema, tá? Uma vez feita essa definição, aí a gente passa para a parte argumentativa do texto, e aí tem um cardzinho aqui também para poder levar você até a aula de argumentação que a gente já fez, ok? Então, nessa segunda parte, o autor vai fazer uma análise da obra. É aí que ele vai falar se esse filme é legal, se esse filme é ruim, se esse filme tem pontos positivos, pontos negativos, mas que poderiam ser mais bem explorados, né, se fossem feitos de outra forma. É aí que o autor vai poder fazer essa avaliação crítica, beleza? Apesar dos aspectos subjetivos, né, de quem escreve estar ali emitindo o seu ponto de vista pessoal sobre aquela obra, né, o ponto de vista profissional, geralmente esse texto é produzido por jornalistas que são de determinadas áreas, né, então pegando aí esse viés ainda do exemplo que eu dei do filme. Então o jornalista que é especializado em cinema, ele vai produzir resenhas críticas de cinema. Aquela opinião que está ali é a opinião do jornalista, não importa se é a opinião dele pessoa ou dele profissional.
porque no fim das contas isso é irrelevante diferir essas duas coisas. Agora, o produtor da resenha tem que se lembrar do seguinte: apesar dessas características subjetivas, não é recomendável o uso da primeira pessoa nesse texto. Trata-se de um texto de caráter mais jornalístico, e no jornalismo, à exceção dos textos como artigos de opinião e crônicas, é preferível que a gente não use a primeira pessoa, especialmente a primeira pessoa do singular. Ela torna a discussão muito particularizada. Portanto, a opinião é expressa, mas isso não precisa ser feito na primeira pessoa. Em geral, não é feito na primeira pessoa, tá? Então, passada a primeira parte em que você fala dos aspectos gerais, né, daquele objeto que está sendo analisado, depois você vai especificar, né, você vai mostrar a especificidade do assunto na argumentação, que são os pontos mais críticos. Entende? Então, estou falando do filme, né? O filme foi lançado e tal, tem tantas horas, atores tais, a história gira em torno disso. Aspectos gerais, amplos. Aí, especificamente, a atuação do personagem principal não é legal, do ator principal não é legal. Falta a ele carisma ali, ou no envolvimento, é mecânica a atuação dele, o roteiro é ruim, né? Então, essa parte já é o quê? Mais específica, já é um pouco mais detalhada, um pouco mais enviesada, beleza? Mas não é algo que vai aparecer na primeira pessoa, tudo bem? Então, depois desses aspectos estruturais, o texto costuma terminar com uma recomendação. Essa recomendação pode ser positiva, recomendando que você tenha contato com esse objeto, ou pode ser negativa, dizendo para você que não vale a pena você gastar seu dinheiro, você gastar seu tempo se envolvendo com essa obra, tá? Em geral, existe essa recomendação, beleza? Bom, qualquer coisa, comenta aqui, deixa o seu joinha aqui no nosso vídeo, interage com a gente, manda sua dúvida para que a gente possa ajudar você a entender melhor o que são esses gêneros textuais com os quais a gente vem trabalhando, beleza? Não se esqueça também de se inscrever nas nossas redes sociais e participar ativamente aqui com a gente. Vem pro Brasil Escola, vem ser nosso parceiro aqui, beleza? Muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Queridos, vamos finalizar por hoje com toda a positividade que essa semana merece. Então, que a semana venha carregada de notícias boas, alegrias inteiras, gente de bem, sorrisos verdadeiros e bênção sem fim para todos nós. Desejo que tenham uma excelente semana. Caso tenham qualquer dúvida, me enviem. Não deixem de analisar o texto que deixei como tarefa de casa. Tenham uma excelente semana e fiquem todos com Deus.